Começamos agora o programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, YouTube, Facebook. De todas as formas, a informação chega até você através dos nossos meios de comunicação. E é o programa Café com Leite sempre inovando e convidando personalidades para conversar com a gente. E hoje vamos conversar com o professor universitário e advogado Dr. José Fontinelli. O nosso tema de hoje muito em voga, né? Vamos falar um pouco sobre as bets, né? A responsabilidade penal, a relação das bets e os influenciadores digitais. É o nosso tema de hoje. Doutor José Fontinelli, muito obrigado aí por você aceitar esse convite para tomar um cafezinho comigo aqui. É motivo de alegria, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder falar à sua audiência e contribuir com a sociedade do Cariri. Bete, rapaz, esse nome Bete aí, Bete não sei, eu não vou dizer o sobrenome, né? Tudo tem um sobrenome, Bete isso, Bete aquilo, Bete do esporte, Bete do A, do B, do C. O que é esse BET? É alguma sigla? O que é BET? B-E-T. Veja, essa questão das bets, ela está relacionada ao mundo de apostas que é muito antigo, né? Uhum. Então, quando se fala em apostas, nós temos aí notícias de mais de 100 anos que se tem essa prática, né? De se apostar, de fazer algum tipo de crença em uma tentativa de se adivinhar as coisas, né? E quando se fala em bet, né, nós temos que hoje, a peso... Está muito ruim. A peso de hoje, nós temos que fazer uma diferenciação muito importante, né? Nós temos o que nós conhecemos apostas de cota fixa, que essa é a bet, né? E nós temos os cassinos online, que são jogos, né? A exemplo, o mais famoso de todos, o jogo do Tigrinho, né? Então é importante a gente fazer essa distinção, né? Entre apostas de natureza esportiva, conhecidas como cota fixa, e cassinos online. Por que essa distinção ela é fundamental hoje para a realidade brasileira? Nós temos aqui uma modalidade que é regulada por lei, que é a bet, que é a aposta de cota esportiva, né? Essa é regulamentada. Essa é regulamentada. Ano 2023, Lei 14.790, regulamentou, né, a aposta por cota fixa, que é essa famosa bet, né? Certo. Em relação aos cassinos online, o Brasil não regulamentou. Ou seja, é uma modalidade, né, de jogo, né, que também exerce essa espécie de futurologia, né, tentativa tentativa e erro de ganho, né, que o Brasil não admitiu, que ainda dentro do seu ordenamento jurídico nós não temos isso delimitado, regulamentado, né? Ah, certo. E o que é que na prática isso tem de diferença, Leite? É muito importante também que o público entenda essa diferença. Porque no cassino online, o apostador ele não tem um prognóstico, né, de ganho, né? Ele não consegue ter uma expectativa, né, das possibilidades de ganho dele. Então, literalmente, ele dá um tiro no escuro. Né? Na aposta online. Na aposta do jogo, do cassino online. Do cassino online. Que o mais conhecido que nós temos é o jogo do Tigrinho. É o Tigrinho. Então, veja, o Tigrinho você não consegue fazer nenhum tipo de previsão de ganho. Eu vou apostar aqui tantos reais, se isso acontecer, eu vou receber X. Não tem. Não existe. Então você não conhece o mecanismo de funcionamento desse jogo. Se é que existe, né? Se é que ele funciona de fato. Né? Porque há uma dúvida também se esse jogo ele foi feito para sempre colocar o apostador em derrota. Né? Nunca se sabe se o mecanismo realmente funciona. Diferentemente, essa aposta por cota fixa, porque esse nome cota fixa, ele já indica que
a depender do valor que você coloque na aposta, você já sabe o quanto você vai ganhar. Se ganhar, quanto vai receber? Quanto vai receber, apostei R$10, um exemplo hipotético, vou ter uma expectativa de ganho de 100. Um exemplo hipotético. E está condicionada a um evento futuro e incerto relacionado a uma questão esportiva. Por exemplo, tal time ganhar, determinado time ganhar aquele jogo que vai acontecer. Então, por exemplo, time A vai jogar contra o time B, você vai apostar no time A. Então, veja, é uma expectativa futura daquele time ganhar, né? Mas que pode acontecer. Sim. Veja que você consegue perceber que é viável aquela vitória. Sim, né? sim. Claro que vai ter times melhores do que os outros, vai ter times que estão em condições melhores, vai jogar em casa. Cabe a sua técnica. Cabe a sua estratégia de aposta. Estratégia de né? aposta. Então, essa é a diferença da bet esportiva, né? Aposta por cota fixa, regulamentada pela Lei das Bet 14.790, 2023, para os cassinos online, que esses, de fato, não estão regulamentados. Então, as bets hoje é um jogo, digamos assim, legal. Não é um jogo, digamos assim, de risco onde gera dúvida. É legal. A ponto de vista jurídico, é legal. Né? Agora, a gente tem que pontuar outras questões relacionadas à bet, as apostas esportivas, que diz respeito quais são seus riscos para a saúde pública, né? Seus impactos na economia, né? Veja que a bet também causa. Que a bet causa, né? Então, a FEBRABAN, né? A Federação Brasileira dos Bancos, junto com a Confederação Nacional do Comércio, estima que nós temos hoje, né, a queda significativa do comércio, né, e da compra de consumo de bens duráveis em razão das apostas esportivas. Ou seja, está havendo uma realocação de verbas, né, da renda familiar do brasileiro, que antes ia para o comércio e para o consumo de bens duráveis, está indo essa verba para as apostas esportivas. Isso tem um impacto na economia muito grande. Então, você veja, recolhimento de impostos, né? Que a mercadoria não está circulando, né? O comércio que está parado. Tem uma série de fatores sociais que influenciam nisso aí, né? Consequentemente, o governo não arrecada, não volta o dinheiro para circular. Então, a gente tem que ver até que ponto essa regulamentação ela traz de benefício para a sociedade e para o Estado. Até quanto ela é benéfica. Ok, as bets estão funcionando, pagando impostos sobre o seu funcionamento, né? Tem uma lei regulando, mas até que ponto essa modalidade, né, esse funcionamento, ele traz benefício para a sociedade. E é impressionante como as pessoas se tornam viciados, né, nesse jogo. O grande ponto aí é se investigar também os impactos na saúde mental, né? Que a gente chama de ludomania, né? Ou seja, é o vício na atividade lúdica, né? Que seria a aposta como se fosse uma espécie de brincadeira, né? De dispersão. Quando, na verdade, as pesquisas indicam, né? Tem o Instituto Locomotiva, que fez uma pesquisa no ano passado, que diz que 52% dos apostadores no Brasil fazem as apostas por dinheiro. Ou seja, não é por diversão, não é para passar tempo. Ou seja, é com a expectativa de receber algo em troca, né? De lucrar, né? E é justamente esse é o problema. Quando se coloca a sociedade, as famílias brasileiras colocam sua renda nas apostas com a expectativa de aumentar, né, o seu patrimônio, com a expectativa de até mesmo substituir um emprego formal, viver daquilo, né? Então, esse é o problema do vício, né? Porque há uma linha muito tênue entre uma mera diversão, um mero passatempo, a uma coisa que entra definitivamente na vida da pessoa. Tornando-se talvez um negócio. Se gera expectativa de receita para sobrevivência, trata isso como um negócio, né? E tanto é, Leite, que a lei que regulamenta as bets, a 14.790, ela vai trazer um dispositivo sobre publicidade, né? E um dos pontos que ela fala sobre publicidade é justamente proibir publicidades que insinuem que as apostas podem substituir o seu emprego,
que as apostas são um modo de vida, né, de ganhar a vida, ou a aposta seria uma espécie de financiamento que você estaria Isso está fazendo. inserido na lei. Está inserido na lei. Vedado propaganda, publicidade que indique isso, né? Veja, largue seu emprego, né? Agora você vai você não vai ser mais CLT, né? Você não vai cumprir mais horário, você vai viver disso aqui, né? Então, a Lei 14.790 teve essa preocupação de vedar a publicidade que insinue as apostas esportivas, apostas por cota fixa, né? Conhecidas como bets, que elas sirvam como um meio de vida para essas pessoas, né? Justamente para que não haja essa mudança das apostas como uma espécie de diversão, de passatempo, para negócio, né? E isso, diga-se de passagem, que afeta, de certa forma, também a família, né? Porque o dependente, eu diria assim, da Bet ou talvez do Tigrinho aí, mesmo ilegalmente, tem quem o faça, né? Prejudica a família, porque envolve o seu capital financeiro e destrói a família, né? Perfeito, porque assim, veja que o impacto, né, desse vício, também já registrado em pesquisa, né, cerca de 30% dos apostadores revelam que tiveram problemas de relacionamento pessoal por conta das apostas. 30%. Cerca de 30% tiveram problemas de relacionamento com familiares, sim, né, sim. Esposas, namorados, filhos, né, justamente por conta do vício na aposta, né? Então, é um número significativo que revela que, para além da questão financeira, há uma desestruturação também da família, né, das relações sociais, né? E isso tem que ser observado também. Para além da preocupação dos impactos econômicos, né, a gente tem que ter um olhar atento também com a família, né, com a preservação dessa unidade familiar. Doutor, te interrompendo, um detalhe que eu acho de extrema relevância é que esse tema ele interessa a toda a sociedade, porque os impactos negativos de uma relação familiar, né, de uma redução de arrecadação do governo, de uma redução de circulação de produtos, impacta em toda a sociedade. E nós vamos pagar o preço por isso, né? Veja que é um ledo engano pensar que essa problemática é uma problemática de natureza individual, né? Porque é o problema de João que está viciado, ele que se vira, ele que resolve esse problema. Esse é um problema nosso, é coletivo, né? Então, isso tem impacto no comércio, tem impacto nas receitas do Estado, tem impacto nas relações sociais, tem impacto na nossa comunidade, onde a gente convive com as outras pessoas. Então, esse problema tem que ser uma pauta do dia do Estado brasileiro, né? E debatido em ato contínuo, né? Ato contínuo, tem que ser um debate muito sério. A gente pôde acompanhar recentemente aí a CPI das bets. A gente viu, lamentavelmente, a presença de influenciadores digitais na CPI, que usaram a CPI como autopromoção, né? Ou seja, fazendo brincadeira, chacota com o debate, né? Um debate absurdo, tão sério, né? E que a gente se deparou com esse tipo de situação. Porque ainda o brasileiro não tomou ciência, não entendeu que essa problemática ela é coletiva e ela vai ter repercussão, reflexo a curto, médio e longo prazo. Longo prazo. Só se sabe quem está vivendo, né? E assim, é importante também ressaltar que esse impacto, né, ele pode vir a reestruturar, pode vir provocar, né, uma modificação cultural também na sociedade, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação também com esse aspecto de que como é que as novas gerações vão entender o mundo do trabalho, né, o mercado, a forma de lidar com o dinheiro, né? Isso é algo que também vai Sendo influenciador. Vai ter reflexo, né? Veja que hoje muita gente quer ser influenciador. Olha Por quê? Só. Né? Por que a gente tem essa ode a ideia de que eu posso ganhar dinheiro na internet? Não que seja ruim ganhar dinheiro na internet, né? Dá para ganhar dinheiro licitamente, dá para ganhar dinheiro de maneira regular. Agora, veja que há uma cultura hoje que está sendo disseminada nas novas gerações de que o emprego, né, o mercado de trabalho é ruim, né?
Ele é ruim porque Acontecendo demais. ele lhe priva a liberdade, né? Você tem dever obediência, hierarquia, né? Eu não entendo onde é que o governo publica diariamente que o desemprego está cada dia menor. Bom, à luz daqueles que gostam de ouvir, eu não consigo enxergar isso. Até porque eu diria aqui que se eu tivesse hoje 50 pessoas disponíveis para trabalhar, não é para conseguir um emprego, é para trabalhar, eu teria onde alocar nos meus clientes 50, entre 40 e 50, eu diria isso assim, com muita segurança, por falta de pessoas profissionais para exercer a atividade, para trabalhar. Que emprego é fácil, né? Só querer um emprego. Bom, estou conversando aqui com o advogado Dr. José Fontinelli, falando sobre responsabilidade penal da relação entre as bets e os influenciadores digitais. Doutor José, nada mais justo que bebermos uma água São Geraldo, né? Com certeza. Por favor. Cafezinho, preparado aí pela minha produção aí, ó, de forma muito especial. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, a responsabilidade penal da relação entre as bets e os influenciadores digitais? Você fica ligado e aprende muito mais no nosso próximo bloco. Voltaremos já. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que vem a Expocrata e nós estaremos lá gravando diariamente, de domingo a domingo, com a equipe de produção do programa Café com Leite, registrando tudo. Nós estaremos lá na parceria com a rede de farmácia Gentil, que se instala lá dentro, coloca uma unidade de farmácia lá dentro da Expocrata, e o Café com Leite juntinho, lá com o estúdio, gravando tudo, registrando tudo e levando até você o que há de melhor, tá? Dá uma passadinha lá, vem conhecer e vem tomar um cafezinho comigo, você será muito bem-vinda ou bem-vindo. Doutor José Fontinelli. Doutor, qual a relação? Falamos aí sobre essa questão foi muito bem colocada pelo senhor, essa questão da distinção do tigrinho e das bets, né, para não haver um conflito e, acima de tudo, as pessoas tomarem conhecimento, muito bem colocada. Mas aí tem essa questão dos influenciadores, que eu vi recentemente aí umas discussões que os influenciadores nesse problema do tigrinho, de vez em quando a polícia encontra um e leva não sei para onde, faz não sei o quê, enfim. É uma situação um tanto delicada, mas influenciador, o próprio nome já diz, né? Induz as pessoas a alguma coisa, né? Essa é a questão, Leite. O poder de influência dessas pessoas, em razão do uso das redes sociais, né, especialmente do Instagram, faz com que esses perfis se tornem ferramentas poderosas de disseminar cultura, disseminar modos de vida, né? E estão sendo utilizados para a disseminação de jogos, né? E aí a gente precisa fazer uma distinção aqui também, né? Porque a propaganda em si, né, ela não é ilegal, né? A propaganda de uma bet, de uma aposta esportiva, do que está regulamentado hoje, como eu mencionei agora há pouco, em relação às apostas de cota fechada, né? Isso é ok, né? Agora, há um limite imposto pela lei para se realizar essa publicidade e também há um limite relacionado aos cassinos online, que não estão regulamentados. Então, veja, o que nós temos de ilícito, né, na propaganda, no uso das redes sociais, é a propaganda das apostas esportivas, né, das bets. Isso ok, desde que se faça conforme está regulamentado lá na Lei 14.790. Agora, o que nós temos visto nos noticiários da polícia, né, nas páginas policiais, são os influenciadores que têm, além da publicidade irregular por conta da publicidade dos jogos do Tigrinho, né, do cassino online, a irregularidade relacionada à forma como essa publicidade tem sido veiculada. Primeiro ponto a dizer é que nós temos uma legislação, os crimes contra a economia popular, que fala que
induzir as pessoas através de um processo fraudulento a acreditar em algo, né, a apostar em algo, né, é um crime previsto lá na Lei dos Crimes contra a Economia Popular. E é uma das questões que mais tem se visto, né, nessa publicidade dos influenciadores. Certo. Então, veja, eu uso a minha rede social, né, para comunicar aos milhões, milhares de seguidores que eu tenho de que aquele jogo, aquele cassino online, ele funciona, né? Ele vai lhe dar um retorno financeiro que é garantido, né? Ou seja, há um depósito de confiança ali no processo, né? No mecanismo do jogo. Se eu acredito em você, eu acredito que eu você acredito tá dizendo, no né? jogo, né? Então, veja, por que eu sigo aquela pessoa? Porque eu tenho uma certa empatia com ela, Sim, né? Eu tenho eu deposito nela uma credibilidade, sim. né? E nesse processo de confiança, né, faz com que aquele seguidor, né, ele vá apostar, porque eles, olha, o influenciador fulano, né, tá lá jogando e tá dando certo, né? E ele tá me garantindo que se eu fizer o mesmo, eu vou também ganhar. E a gente sabe que, na prática, isso não acontece, não se repete, né? Voltando a mencionar a CPI das bets, né? Uma das questões que foram levantadas lá é justamente a tal da conta demo, né? Que é uma conta que os influenciadores utilizam, né? Essa conta do jogo funciona, o jogo dá resultado positivo nessa conta, mas só que se a pessoa que está lá seguindo ele vai fazer a conta, ela não recebe essa conta demo, ela recebe uma conta comum. Aí nessa, o jogo não opera da mesma forma, né? Então veja, o influenciador tem uma conta específica própria dele, né? Que aquela conta traz ganhos altos, né? Frequentes. Para induzir os né? Para dizer, seus olha, seguidores. postei aqui hoje, aqui, ó, o tanto de dinheiro que eu ganhei só hoje, né? Mas quando o seguidor vai fazer sua conta, né, o mecanismo do jogo já funciona diferente para ele. Isso foi uma coisa que foi debatida muito lá na CPI das bets no Senado, inclusive com a participação, né, dos influenciadores que foram intimados a comparecer, a prestarem depoimento. Então, veja, nós temos crimes contra a economia popular, né, que através de um processo fraudulento, você induz, né, a pessoa a fazer aquela aposta, a pessoa a fazer aquele negócio que ela entende que é viável, né? Nós temos aí um primeiro ponto a se trabalhar quando se trata de responsabilização penal, né? Por outro lado, há quem também mencione que nós temos aí uma relação de consumo, né, entre o influenciador, né, que é publicitário do jogo, e o seguidor, né, que aposta naquela publicidade feita, e o que atrai também é a aplicação do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, né? E aí nós temos um dispositivo lá no CDC que ele diz assim, que a publicidade feita, né, que ponha o consumidor em risco a sua segurança ou a sua saúde, né, é crime, né? Há uma previsão de um tipo penal no Código de Defesa do Consumidor que fala dessa publicidade maléfica, essa publicidade que faz com que o consumidor ponha em risco a sua segurança ou a sua saúde. Mas esse influenciador, em relação, eu vou usar aqui, nos jogos, digamos, de cassino. Isso. Que não é regulamentado. Cassino online. Já no jogo que é regulamentado, ou seja, nos jogos de apostas, né, de cota fixa. De cota fixa, já se enxerga diferente. Já se enxerga diferente. Por que que aí você já tem uma perspectiva, uma avaliação jurídica diferente? Porque, primeiro, a publicidade está regulamentada em lei, né? Está lá na Lei 14.790. O que a lei faz é somente definir os parâmetros. Certo. Até onde essa publicidade pode ser feita. Por exemplo, essa publicidade não pode ser dirigida ao público menor de idade. Se exceder, né? Se ele exceder, penalmente. Aí ele já vai ter a responsabilização. Então, veja, tá lá, não pode publicidade, por exemplo, dirigida a um público menor de idade. Então, se utilizar uma criança na publicidade, o filho do influenciador, para você mostrar que seu filho está lá jogando, para induzir a crianças e adolescentes também a jogarem, a publicidade da aposta de cota fixa das bets proíbe, né?
a indução a crer nesse processo como uma forma de autonomia financeira também está proibido, está vedado por lei, está imposto o limite, né? Também o tipo de aposta, né, que se está divulgando, é preciso que essa empresa que você está divulgando esteja regulamentado no Ministério da Fazenda, esteja escrita, cadastrada. Ou seja, há muitas E bets, como o jogador pode, né, saber? Há muitas ou bets... o consumidor que seja, né? Pronto, perfeita essa colocação, porque assim, para que eu possa abrir hoje uma empresa de aposta por cota fixa, né, a famosa bet, eu tenho que pagar, né, a minha inscrição junto ao Ministério da Fazenda, né, que está avaliado hoje em 30 milhões, o preço alto. Só. Né, 30 milhões só para fazer a inscrição. Você ainda paga uma alíquota de 12% sobre suas operações, os ganhos, né, recebidos. E aí há uma lista, né, que é divulgada pelo Ministério da Fazenda, contabilizando aí quais são as empresas que estão regularmente cadastradas e aptas, portanto, a funcionar. Né? Então, o influenciador ele tem que se atentar para quem eu estou fazendo a publicidade. Né? Essa empresa está legalizada, está regulamentada pelo Estado brasileiro, conforme a Lei 14.790? Ok. Quais são os limites da publicidade? O que é que eu posso fazer aqui no meu Instagram, no meu TikTok? Né? Quais são as possibilidades de publicidade? Então, o influenciador ele tem que fazer essa avaliação dessa atuação dele nas redes sociais a partir desse marco legal, que é a Lei 14.790. Então, nesse caso, ele não apenas os proprietários, que seja do jogo de cassino ou das bets, não apenas os proprietários respondem, mas também os influenciadores, penalmente. Penalmente. Mesmo que ele não cometa ato, por exemplo, nesse exemplo aqui, que você falou das bets, se ele atender os requisitos, não tem por que responder penalmente, né? Se está regulamentado, se está feito o cadastro, né, tudo conforme o que dispõe a lei, não há irregularidade nem no funcionamento, na exploração, né, e nem na publicidade. Okay. Agora, é muito importante destacar isso, porque a publicidade ela tem limites, né? Foi definido parâmetros para ela. Né? Contrate um advogado, né, seu influenciador? É importante contratar um advogado, né? É fundamental. Fundamental. Principalmente no que diz respeito à forma como você se expressa na rede social para divulgar o jogo. Você não pode em nenhum momento induzir a pessoa a acreditar que é ganho certo, porque, veja, é um evento, eu estou apostando no evento futuro e incerto. Pode acontecer ou não. Então, não tem como eu chegar na publicidade e dizer, olha, garantido, você vai ganhar. Tá, aqui né? É certeza, né? A lei afasta essa possibilidade de publicidade, uma publicidade abusiva. Né? Mas o que vem acontecendo aí com o envolvimento da segurança pública é mais com o jogo do cassino, né? Isso. Que é o tigrinho, né? Está mais vinculada à exploração do cassino online, que é ilegal. E vê-se tanto isso ocorrendo nos meios de comunicação, e mesmo assim, os influenciadores, parece que o dinheiro é bom, né? O dinheiro é muito. Veja que estima-se aí que de janeiro a agosto de 2024, não sei se já saiu os dados de 2025, eu creio que não. Mas de 2024 nós temos aí uma movimentação estimada em 20 bilhões de reais. Bilhões. Bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito Então, dinheiro. Perceba que os ganhos dos influenciadores é alto. Né? O ganho é alto. Saiu também uma estatística aí, saiu um número, uma notícia de que as pessoas que recebem as bolsas, né? Cerca de 4 milhões e 300 mil, parece que, de pessoas... 4 milhões e 300 mil, o Banco Central declarou que foi o valor das pessoas que recebem a bolsa que gastaram com jogos, né? É o que eu falava há pouco, Leite, no bloco passado, que está havendo uma reorientação dos gastos das famílias brasileiras, que antes era para o consumo, serviços, né, e bens duráveis, está indo para as apostas, inclusive pessoas beneficiárias de programas assistenciais. E é importante destacar, na CPI das bets, recentemente o relatório da CPI foi apresentado pela senadora Soraya,
E uma das propostas do relatório da CPI das bets era justamente vedar a possibilidade de pessoas que estejam cadastradas no CAD único, ou seja, beneficiário de programas assistenciais, vedar a participação dele nessas plataformas. Ou seja, proibir que essas pessoas possam jogar, né? Justamente para que elas não retirem esse dinheiro do auxílio do governo, que já é um auxílio justamente para se aplicar no consumo, na sobrevivência, né? Na manutenção dessas famílias que sejam transferidos para essas apostas esportivas, né? Então, há uma necessidade de atuação também do parlamento, do legislador brasileiro, para que se desenvolva mecanismos jurídicos para coibir e proteger determinados grupos dessas apostas, né? E realmente restringi-las a quem tem condições, né, de fato, fazer uma aposta, digamos assim, sadia, né? Uma aposta recreativa, né? E que isso não prejudique o sustento das famílias, que isso não prejudique a economia, não prejudique, portanto, a sociedade. Esse tema é um tema muito extenso que a gente pode continuar conversando. Mas no próximo bloco vem aí, nós temos muito ainda, eu tenho muito ainda o que lhe explorar. Vou lhe oferecer mais uma água, vou preparar um cafezinho aqui, viu, doutor? Doutor, um cafezinho, justo, né? Com leite. Com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema responsabilidade penal, essa relação existente entre as bets e os influenciadores digitais? Fica ligado, café com leite, muita informação para você. Voltaremos em instantes. Volta, terceiro bloco, programa Café com Leite, falando sobre a responsabilidade penal dos influenciadores com relação às bets, a esses jogos online aí que nós temos aí, que nós enxergamos, que nós vimos com muita frequência nas redes sociais e que você também deve ficar atento nos cuidados que você deve ter. Afinal de contas, ou você é vítima ou você é responsável, né? E nenhum dos dois me parece que não tem futuro, nem ser vítima, muito menos ser responsável. E o meu convidado de hoje é o advogado, ele é professor universitário, está aqui abrilhantando o nosso programa, falando sobre esse tema. A quem eu peço permissão agora para falar sobre a minha queridinha, eu sou apaixonado. A 8ª edição do Café com Leite em revista, tá? Essa revista tem inclusive matéria de direito, de educação, cultura, informação, empreendedorismo e muito mais. E ela é feita para você. Pegue o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Reside fora? Não tem problema. A produção pega seu endereço aí nas redes sociais e envia para você gratuitamente. Olha a coisa linda, ó. TV Café com Leite, TV Verde Vale. Unidas para sempre, tá vendo? Esse exemplar aqui não é seu. O seu está com a minha produção, porque essa daqui é do Dr. José, que eu entrego já para ele aqui, ó. A 8ª edição, já estamos preparando a 9ª. Pegue já o seu exemplar, eu nem sei se tem mais, estou dizendo isso aí, produção ainda tem, não tem? Tá acabando aí, viu? Manda pegar o seu. Doutor José Fontinelli, doutor, rapaz, a responsabilidade dos influenciadores, que são, eu vou dizer aqui, eu vou usar minhas palavras, são garotos propagandas ou garotas propaganda, né? Sim. São responsáveis penalmente por estar inseridos nesse processo de publicidade? Leite, há uma possibilidade de responsabilização criminal dessas pessoas, né? Por essa publicidade que exceda os limites legais, né? Eu falava agora há pouco sobre as possibilidades dessa responsabilização, que vai desde crimes contra a economia popular, crimes contra a relação de consumo, né? Nós temos também o estelionato, né, um tipo penal já bastante conhecido, né, do artigo 171 do Código Penal. Nós temos a possibilidade também de organização criminosa, né, do tipo penal da organização criminosa. Porque, veja,
essa exploração dos jogos de azar, conhecidos jogos de azar, há muito tempo já é previsto na legislação brasileira, na Lei de Contravenções Penais, né? Na Lei de Contravenções Penais já se falava da exploração dos jogos de azar, que é a mais conhecida de todos, o jogo do bicho, né? Sim. Então já se falava do jogo do bicho há muito tempo, né? Muito tempo. Com a prática... Eu era criança e já tinha jogo do bicho. Pois é, já se falava da ilegalidade do jogo do bicho, né? E o grande problema, a exemplo, fazendo esse comparativo também com o jogo do bicho, não é só a exploração dos jogos de azar, mas são os crimes correlatos em torno dessa exploração. Porque nós temos a possibilidade aí também muito frequente de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, né? Então, a partir do momento que os cassinos online não têm regulamentação, o Estado não controla esse fluxo, né, de valores, né? Não se sabe para onde esse dinheiro está sendo encaminhado, né? Crime contra a ordem tributária. Sonegação de imposto, né? Com certeza também, crimes contra a ordem tributária. Então, veja, quando a gente vê nas páginas policiais, quando a gente se depara com as notícias policiais acerca dos influenciadores, muita gente se pergunta, eles estão sendo presos, estão sendo investigados apenas por uma contravenção penal, né? E que é um crime, apenas, que é um crime, né? que é apenas uma contravenção penal que seria uma sanção de menor potencial, né? Mas veja que não é apenas a contravenção penal da exploração de jogos de azar. E é importante destacar também que não se confunde as responsabilidades dos proprietários dessas plataformas com os influenciadores, né? Então a gente tem que também ter esse cuidado em fazer essa distinção. Porque de um lado tem os que de fato exploram e lucram com os cassinos online, né? E aí o governo brasileiro tem enfrentado uma dificuldade grande de identificar esses agentes, porque boa parte deles estão no exterior, nessas plataformas de cassino online, estão sediadas em outros países, né? Então veja que o jogo do tigrinho, né, que é o mais popular de todos, você não tem base no Brasil, né? Então ele é explorado por pessoas de outros países, né? E aí já tem essa dificuldade do Poder Judiciário alcançar, né, ter jurisdição sobre essas outras pessoas que estão fora do Brasil. Então, Mas as plataformas, digamos assim, as plataformas não divulgam? Veja, não, as plataformas... Tem a plataforma do Tigrinho, né? Ali é uma plataforma dele, mas tem as plataformas de buscas. Não estão ali inseridos, não? Ou já saíram? E publicidade, por exemplo, o Google, por exemplo. Pronto. Quando iniciou, Leite, é importante a sua pergunta, quando se iniciou esse boom, né, dos jogos, das apostas, muitas plataformas de busca fizeram publicidade também, né? Fizeram divulgações dessas plataformas. Hoje já não existe mais, né? Não existe por mais. Conta desse cerco que o Estado brasileiro tem feito, que a polícia tem feito a essas plataformas ilegais, né? Você já se retirou boa parte dessas publicidades oficiais, né? Em buscadores, né? Em sites oficiais. Né? O que nós temos hoje de maneira muito frequente, né? Muito corriqueira, é a rede social, né? Os perfis de influenciadores digitais, né? Porque, veja, você tem uma adesão muito grande, né, de pessoas nesses perfis, né, milhares de seguidores, né, de visualizações, e você não tem um controle das redes sociais. Veja, é outro debate também que atravessa aqui o tema dos jogos, né, das bets e do cassino online, que é a regulação das redes sociais, o marco legal das redes sociais. Está em discussão, se não me falha a memória, né? Está em discussão, né? Está em trâmite aí, está parado, na verdade, né? No Parlamento Brasileiro, que é um tema muito espinhoso também, né? É um tema que gera muita controvérsia, que tem sido debatido aí de maneira constante, mas que há um equívoco, né, do senso comum de pensar que o marco regulatório das redes sociais ele servirá para fins de censura, né, da liberdade de expressão, quando na verdade esse marco ele quer atribuir responsabilidades a quem gerencia essas plataformas por permitir, né, que crimes ocorram dentro delas. A exemplo do crime de exploração de jogos de azar. Né? É um portador, né? É um portador. Porque, um influenciador, né? Como é que eu quero punir
o possuidor, o detentor do perfil, né, que está fazendo aquela propaganda ilícita, abusiva, e eu não puno na plataforma que cedia o perfil dele. A plataforma não terá nenhuma responsabilidade, né, sobre aquele perfil que está escrito, né? Então, esse é um debate que também o Parlamento brasileiro tem que enfrentar, né, com muita seriedade. Porque, veja, não dá para escolher apenas uma pessoa para ser a bucha de canhão desse problema aqui. Sim. Né? O palco da em Chico tem que dar em Francisco, né? Então, é preciso enfrentar também essa problemática, esse vácuo legislativo que o Brasil ainda tem no que diz respeito à regulação das redes sociais. Nós tivemos recentemente aí, se não me falha a memória, há poucos dias, a questão da CPI, né? Das bets, não é isso? Dos jogos, né? CPI era dos jogos ou das bets? Dos jogos, em CPI geral. das bets. Das né? bets, né? Foi assim nomeada, intitulada. Né? E recentemente... Qual era o objetivo principal dessa CPI? A gente costuma dizer que CPI tem um ditado que diz assim, a CPI você sabe como inicia, mas nunca como termina, né? Então isso vai depender muito da conjuntura política, né? De quem compõe a CPI. Mas o objetivo principal de uma comissão parlamentar de inquérito é investigar, né, a problemática daquela comissão que foi instaurada, no caso das bets. Essa em específico, ela teve três eixos, né, digamos assim. Primeiro, avaliar a possibilidade de inovações legislativas para aprimorar o controle e regulação dessas apostas. Investigar a possibilidade de responsabilidade criminal, né, de eventuais influenciadores e empresários, né, que administram essas plataformas e que publicizam elas. E também fazer um debate público acerca dos impactos econômicos em saúde pública, né, os impactos para além da questão jurídico-penal, né? Porque, veja, que a gente não pode apostar que o direito penal vai nos salvar, vai resolver a gente desse problema. Ele é só um instrumento, sim, né? Sim. É um instrumento que o Estado vai lançar a mão para tentar conter, frear essa problemática. Mas aí nós temos que pensar também nas estratégias na perspectiva econômica, na perspectiva tributária, né? Então tem que ser avaliado por vários ângulos essa discussão. É exatamente essa questão que o influenciador, ele não, o jogo no seu contexto geral, ele não atinge apenas um foco, ele tem o lado social, o lado financeiro, o lado econômico, o lado Sim. tributário, tem uma série de fatores, né? E assim mesmo as penalidades também, porque infringe o CDC, infringe, né, as relações de consumo, enfim, a economia popular, né? O Código Penal, enfim. Nós temos aí, pelo menos, como eu mencionei, né, 3 tipos penais bem claros, assim, de serem aplicáveis a esse caso dos influenciadores, né? Crimes contra a economia popular, crimes contra a relação do consumo, então, esse nosso programa serve para os influenciadores. Então, com certeza, né? Com certeza. Ter, né? Veja, a função de influenciar, a função de usar as redes sociais para promover, né, negócios, algo tem que ser feito de acordo com a lei, porque há um senso comum muito equivocado de que a internet é uma terra sem lei, de que lá eu posso fazer tudo, não posso fazer no plano físico real, mas no virtual eu posso agir da maneira que eu quiser. Há um senso comum que é muito equivocado. Então, as regras do direito brasileiro servem também para as redes sociais. Né? Então, tem que estar antenado a isso. Os influenciadores precisam buscar ajuda de profissionais, né, de advogados, para que eles possam... Não é só ser influenciador, é conhecer a lei. Conhecer a lei também. Né? E ter um advogado, um bom advogado. Né, com certeza, defesa, né? Com certeza. Esses pequenos detalhes que a gente precisa cada vez mais ficar atento. E programas como esse vai além fronteiras para que as pessoas tomem consciência, né? Mas, acima de tudo, doutor, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas algo que a gente precisa deixar um recado para aquelas pessoas que são, digamos assim, as vítimas. Os cuidados devem se ter também, não serem induzidos simplesmente porque é um influenciador que você segue, que você deverá fazê-lo, mas, acima de tudo, os cuidados. Você vai atrapalhar a vida da sua família, digamos assim, e a sua própria, né? Eu acho que tem esse objetivo, essa nossa conversa também, de advertir essas pessoas, né, doutor? Com certeza. Eu acho que o seu programa, Leite, faz esse trabalho
também de conscientização sobre essa pauta, né? Isso é muito importante destacar isso. Veja que um recado que a gente tem que passar, né, além das discussões jurídicas que nós travamos aqui, para que essas pessoas se atentem, primeiro, que esses jogos não substituem de maneira alguma, né, o seu trabalho, né? A gente não pode imaginar que um jogo, que uma aposta esportiva vai fazer com que você mude de vida, vai fazer com que você ascenda economicamente. Isso não existe. Isso é uma ilusão que está sendo vendida, é uma facilidade que está sendo vendida que é irreal e que a gente precisa ter essa consciência e combater. O jogo, né, quando feito, né, de maneira responsável, né, de maneira controlada, dentro de diversão dentro apenas. de um aspecto de diversão, né, ele está ok, né? Ele está dentro de uma prática sadia. Sim, né? Sem dúvida. Agora, quando a gente pensa que uma aposta esportiva, que um cassino online, né, vai facilitar a nossa vida financeira, vai substituir o mundo do trabalho, né? Isso é uma ilusão que a gente não pode cair, né? Eu sou viciado, sabe, em duas coisas, no trabalho e no programa Café com Leite. Mas aqui não tem aposta. Gente, eu estou conversando com o advogado e professor universitário Dr. José Fontinelli, falando sobre responsabilidade penal das relações que ocorrem entre os influenciadores digitais e as bets, ou os jogos de azar, como popularmente nós conversamos aqui. Mas o doutor já me explicou, bet não é jogo de azar. Mas será que é, doutor? É uma modalidade. Eu posso entender, né, como jogo de azar. É uma modalidade de jogo de azar. Mas que está regulamentada. Que está né? regulamentada. O que a bet não é, Leite, é muito importante, já que é um cassino online, né? É o cassino online. A gente tem que distinguir bet de cassino online. Mas todos são jogos de azar. Porque, veja, eu posso eventualmente não ter a sorte naquela minha aposta e perder, né? É de azar, então, né? Não tive sorte, tive azar. Eu dependo de um evento futuro incerto, né? Então, é uma aposta. Né? É jogo de azar, né? Agora, são modalidades diferentes, que é muito importante que os nossos ouvintes, a nossa audiência tenha essa consciência para distinguir, né? Que o cassino online não é regulamentado no Brasil, é ilegal. E quando a gente fala em cassino online, o mais popular é o jogo do Tigrinho, né? E as apostas por cota fixa, né? Está regulamentada na Lei 14.790, que é a popular, famosa BET. Muito bem. E se você estiver pensando em procurar o jogo A, B ou C no seu celular, procure tvcafecomleite.com.br e assista um programa como esse. É mais instrutivo, mais construtivo e com certeza só vai te agregar valor. Doutor, essa conversa é boa, renderia um bom programa além desse nosso tempo, mas a produção me pede para fazer ali o intervalo. Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim, logo, tá bom? Com certeza. Fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho, você já sabe, voltaremos em instantes. Falei que era rapidinho. Já estou de volta, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral aqui na companhia de doutor José. Mas, doutor, o tempo nos manda parar aqui a produção. Eu quero te agradecer por esse momento muito oportuno, muito bom, aprendi muito. Espero que o recado chegue a muitos que precisam ouvir o que ouviram hoje aqui, né? Eu acho que isso é muito importante, em especial aqueles que são vítimas. Eu sou fã dessas pessoas no quesito escutem e se cuidem. Eu sou fã nesse sentido. Não é no escutem e vão continuar jogando, não. Preste atenção no que é que vocês estão ouvindo aqui na palavra do Dr. José. Então eu quero te agradecer por esse momento. Volto outras vezes aqui, você será muito bem-vindo, tá bom? E meu café vai estar sempre prontinho. Muito obrigado. Leite, muito obrigado, né, pelo convite, poder estar aqui hoje, né? Um tema muito importante e que teu programa tem levado essa informação construtiva, né, para a sociedade caririense, para o Brasil inteiro, né? Então, eu me sinto muito honrado em poder dar essa contribuição, né? Agradeço demais a acolhida, o café, né, e a boa conversa.
Que bom, muito obrigado mais uma vez. E lembre-se que nós estamos aí prestes a chegar à edição número 1700, viu? Olha só, do Café com Leite. Eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para Ivone, no bairro Salesiano, Francisca Aguiar, no bairro Socorro, aqui em Juazeiro do Norte, Luiz Vieira, no Muriti, em Crato, Camila Siebra, em Barbalha, Aline, deve ser Aline Moraes, em Caririaçu, Cida Pereira, nas Pedrinhas, em Juazeiro, Ana Moreira, no São José, lá no Crato, Rosana Santos, no Horto, e Expedita Lima, no bairro São Miguel, Josivan e família aqui no bairro Socorro, Terezinha também aqui no bairro Socorro, e a todos que nos acompanharam até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nosso programa, você já sabe, de segunda a sexta-feira, regionalizado na TV Verde Vale, na TV Café com Leite, na TV Cariri, nas redes sociais. Agora, aos domingos, você nos acompanha na Rede Meio de Comunicação, às 23 horas. Não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.